E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Dados Didáticos. Eu sou o Marcos e nesse vídeo eu vou tentar ensinar para vocês fórmulas, funções aí do Power BI que são fundamentais, assim, que a gente usa aí diariamente, são base para todas as outras funções e todas as outras métricas que a gente queira tirar para poder fazer algum cálculo dentro aí de um dashboard, de uma apresentação que a gente esteja fazendo, ok? Então, inicialmente queria explicar aí mais ou menos para vocês como é essa base de dados que eu estou utilizando. Essa base de dados, ela vai estar, o link aí para ela tá aí na descrição do vídeo. Eu dei uma modificada nela, né? Eu fiz algumas modificações para poder ficar mais didático para vocês entenderem. E aí vamos lá, só para vocês terem uma noção de como que é essa base. A gente tem aqui nessa base uma base de pedidos de um e-commerce. Nessa base de pedidos a gente tem aí em cada linha, nós temos aí um número de um pedido, né? um identificador que a gente chamou aqui de Order ID. E aí nós temos vários dados a respeito desse pedido, a data que ele foi solicitado, a data de envio, tipo de envio, temos os clientes, né? Quais são os meus clientes, o cliente que solicitou esse pedido, segmento, etc. E aí nós temos aí três principais indicadores aqui dessa base de vendas, né? De pedidos, que é o total da venda, o lucro dessa venda, né, que eu obtive em cima dessa venda, e a quantidade de itens que a gente teve aí para compor essa cesta, esse pedido, certo? Quantidade de itens. Então vamos lá. Para a gente poder entender, para a gente poder aplicar essas funções, nós vamos utilizar essa base aí como exemplo e a gente vai aplicar aí na prática, mão na massa, e aprender como utilizar cada uma das principais funções, beleza? Bom, a gente vai começar falando aí quais são essas principais funções, o que são elas? Elas são as funções que a gente chama de funções agregadoras. E o que são essas funções agregadoras? Elas agregam, elas resumem meu determinado indicador que eu quero contabilizar. Por exemplo, eu posso querer resumir a venda num total, numa média e coisas desse tipo. Então a gente vai aprender um pouco dessas funções, como aplicar ela, né? Como fazer, como escrever, qual que seria a sintaxe dessas funções e como aplicar elas numa base de dados aí da vida real, beleza? A gente tem duas formas de escrever uma função no Power BI. A gente pode criar uma coluna calculada ou uma medida. A coluna calculada, ela é muito semelhante ao que a gente vê no Excel. Seria a gente colocar, apesar da forma de escrever ser diferente, né? Mas é bem semelhante ao do Excel. Seria a gente escrever a nossa função e ela vai calcular para cada linha da minha tabela essa minha função. Beleza? Nesse vídeo a gente vai criar de forma mais simples, a gente vai criar apenas medidas e que seria a segunda forma de escrever aí funções no Power BI. A gente vai criar medidas. O que seriam as medidas? As medidas, elas são uma forma de eu resumir os meus dados num único valor, digamos assim. Em linhas gerais, de forma bem básica, é uma forma de eu resumir os meus dados de um único valor. Enquanto na coluna calculada eu tenho vários valores por linha, na medida eu tenho o dado resumido, né, a minha fórmula calculando tudo e resumindo num único valor, ok? Bom, para a gente começar, a gente vai começar com a mais básica de todas, que é a soma. Para você criar a sua medida, você pode vir aqui, né, em nova medida, direto aqui no menu aqui, ou a gente pode vir aqui na nossa base, aqui na nossa tabela, clicar com o botão direito e clicar aqui em nova medida, ok? Vou clicar por aqui, vamos lá. Assim que a gente clica em nova medida, vai abrir aqui pra gente, ó, uma caixinha para a gente poder digitar a nossa medida. Então, como que a gente faz? A nossa primeira medida que a gente vai fazer vai ser o total de vendas dessa minha base de dados aí. Vamos lá. Então, vou botar aqui, ó, total de vendas. Tudo que vem antes do igual
é o nome da minha medida, é o meu identificador. Vamos lá, qual que é a sintaxe dessa função? A função é sum, né? De soma em inglês, né? Pessoal, as funções em DAX, elas são todas em inglês. Independente da linguagem que tiver o seu Power BI, ela é universal, ao contrário do Excel, né? Quando a gente pega e fazendo um paralelo, conforme a gente muda a linguagem do Excel, a gente tem uma nomenclatura diferente para a fórmula. No Power BI, independente da língua, a gente mantém a nomenclatura, beleza? Então a gente vai ter aí a função soma, é simplesmente a soma e eu dou o nome da coluna que eu quero somar. Quando a gente fala de DAX, a gente dá o nome da coluna, a gente não dá uma referência de intervalo como é no Excel. A gente dá o nome da coluna que a gente quer somar e aí a minha medida vai somar todos aqueles valores daquela coluna, ok? Qual coluna a gente quer somar? A gente quer somar a coluna venda. A gente pode aqui só escrever venda. Se você reparar aqui, eu apertar um tab, ele vai preencher automaticamente. O que a gente tem aqui quando a gente escreve a nossa função? A gente tem o nome da nossa tabela logo na frente, entre aspas simples, e entre colchetes a gente tem o nome da nossa coluna, ok? Essa é a sintaxe para eu poder definir qual é a minha coluna. Primeiro eu falo qual é a tabela e depois eu indico qual é a coluna. Fecho parênteses para concluir. E é isso. Eu já tenho criado aqui a minha medida de total de vendas. Quando eu dei o Enter, repara que criou aqui ao lado, ó, um itemzinho, ó, com uma pequena calculadora. Isso aqui, essa calculadora, ela sinaliza que esse item se trata de uma medida, ok? E aí, como é que eu faço para poder utilizar essa medida? Eu vou colocar aqui um visual de cartão, para vocês poderem ir visualizando. Eu vou colocar aqui um pouquinho menor. E a gente vai arrastar aqui para o campo desse visual. Quando a gente arrasta, vamos ver o que acontece. A gente tem aí o nosso total de vendas, que está em 2,3 milhões. Caso eu queira alterar isso, essa forma de ver o valor, enfim, a gente pode simplesmente alterar aqui no nosso visual, né? Ou a gente pode alterar aqui o valor do balão, a gente pode colocar, por exemplo, em milhares. A gente pode deixar dessa forma. A gente tem aí aproximadamente 2 milhões aí de vendas, ok? Total de vendas. Bom, essa foi a nossa primeira medida. Agora a gente vai trabalhar com contagem. Essa é a nossa segunda fórmula. Contagem, vamos lá. Como que a gente faz contagem? Vamos fazer aqui agora, criar uma nova medida. Qual é a sintaxe? Como é que eu escrevo essa medida? Vamos lá. Primeiro, o que a gente quer contar? Vamos contar simplesmente a quantidade de pedidos. Que seria simplesmente eu contar o total de linhas que a gente tem na nossa base. Então vamos lá. Total de pedidos. A gente vai usar a função count. Ok? E mais uma vez é count, nome da coluna. Bom, a gente pode pegar, por exemplo, qualquer coluna, já que eu quero contar simplesmente todas as linhas, mas vamos pegar aí a Order ID. A gente também pode clicar aqui, ó, ele vai preencher automaticamente. Fecho parênteses e dou meu Enter. Vamos ver que vai aparecer aqui uma nova medida, total pedidos. A gente pode copiar e colar, né? Vamos copiar e colar aqui esse visual de cartão e vamos trocar aqui. Aqui ele copiou e colou o total vendas, vamos colocar aqui o nosso total pedidos, certo? E a gente tem aí um total de 5.000 pedidos. Ele está resumido em milhares, né? Como estava anterior, beleza? Próxima fórmula. A próxima função aí que eu quero trazer para vocês é a de contagem distinta. Mas qual que é a diferença de contagem e agora contagem distinta? Bom, a gente pode, por exemplo, se a gente for olhar aqui na nossa base, rapidamente,
a gente tem cada linha um pedido. Só que nós temos aqui vários clientes diferentes aqui com o seu identificador e o seu nome. Nós temos vários clientes diferentes aqui para cada pedido. E o mesmo cliente pode pedir em momentos diferentes, fazer pedidos diferentes. Eu posso querer saber, por exemplo, quantos clientes únicos eu tive aí nesse período considerado na nossa base de dados. Vamos lá, então. A gente pode botar aqui quantidade, criando uma nova medida. Quantidade de clientes. E aí a gente tem uma outra fórmula chamada distinct count. Essa daqui, ó. Distinct count. Contagem distinta. Que é justamente o que a gente quer. E a gente quer o quê? A gente quer contar quantos clientes a gente tem. Clientes únicos a gente tem. Então a gente precisa contar quantos identificadores de clientes, IDs, né? De clientes eu tenho. Que é justamente a coluna Customer ID. Então, selecionei a coluna, fecho parênteses, dou Enter. Vai gerar novamente aqui a nossa medida. Olha aqui, vamos aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar. Quantidade de clientes. Vou criar aqui meu visual de cartão. E vou clicar aqui, vou arrastar para cá, o meu campo do meu visual. Quantidade de clientes. E aí, vejam aí, temos esse total aí de 793 clientes. Então, vejam a diferença aí. Tivemos 5 mil pedidos, né? Mas somente 793 clientes diferentes pediram, ok? Bom, agora a gente pode pensar aí em algumas outras funções que são umas funções mais estatísticas, digamos assim. Que seriam aí os valores de máximo, encontrar algum valor de máximo de uma coluna, de mínimo e média. Vamos começar pela de máximo rapidamente. Vamos lá. Cliquei aqui em nova medida. Clicando em nova medida, vamos lá. Vamos pensar que eu quero o valor máximo ou a maior venda, né? O maior valor de venda em um único pedido. Então, maior venda em um pedido seria max de quê? Da minha tabela, posso escrever venda, da minha coluna venda. E aí, ó, tomem cuidado que a gente tem que usar aqui a nossa venda. Nossa coluna venda e não a nossa medida, ela também apareceu ali. Fecho parênteses, dou Enter. Então, a minha maior venda em um único pedido foi de quanto? Vamos lá. Vamos colocar mais um aqui. Visual de cartão, trocar aqui pela maior venda. Veja aí, em um único pedido eu vendi 23.600, mais ou menos. Esse é o meu valor. E a minha menor venda? Vamos lá. Nova medida. Então, menor venda em um pedido. Qual seria? Aí a sintaxe da função é min. Min. Ok? Com N no final. E aí a gente vai ver venda. Que aqui é a nossa tabela Superstore, coluna venda, fecho parênteses, dou meu Enter. Ok. Agora, mais uma vez apareceu aqui a nossa menor venda, né? A nossa medida que a gente criou. Vamos colocar aqui em um visual de cartão, novamente, para a gente poder visualizar esse valor. Ok. E a gente teve uma venda aí de 56 centavos em uma venda. Então a gente teve o menor valor de venda aí dentro daquele nosso tabelão, ok? Agora a gente pode tirar uma média. E essa média que a gente vai tirar é uma média bem importante, tá? Porque como eu tenho em cada linha um pedido, e eu pretendo aí tirar
uma média de venda por pedido. Esse é um número bem importante quando a gente fala aí de vendas e indicadores, que é chamado ticket médio, que é o valor médio de venda por pedido, ok? Então a gente vai calcular aí o nosso ticket médio, calculando a nossa média, tá? Então vamos criar uma nova medida. Vamos colocar aqui então o nome do nosso indicador, né, do nosso cartão, ticket médio, nossa medida. Como é que eu calculo média? Média em inglês a gente chama de average. A gente vai usar essa daqui, ó. Toma cuidado para não escrever a função errada. Apenas average, ok? E aí a gente vai fazer a média de venda. Venda por pedido. Ok? Dou Enter. E vai aparecer aqui meu ticket médio, a minha medida aqui, ó. Vou colocar aqui no meu visual de cartão. Vamos lá. E olha aí. Eu tenho uma média aí de R$ 458,61 por pedido. Bom, pessoal, e aqui eu encerro esse vídeo. Eu agradeço a quem viu aqui até o final. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Comenta, por favor, que eu leio comentários de todo mundo e isso me motiva a continuar com o canal para poder trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.